Boa noite, senhores. Feliz festa da Assunção. Acho que finalmente eu resolvi ceder e fazer um vídeo sobre o debate lá do Marcos Eberlin com o Pirula e outros, né? Alguns deles eu não conheço. Tenho estado muito ocupado e ainda estarei até o meio de junho. Então eu não tenho a menor condição de assistir um vídeo de 10 horas de duração. Mas as pessoas que têm um interesse que eu reaja a esses vídeos me mandem cortes que vocês achem interessantes, tá? Hoje eu peguei um corte que me mandaram do Inteligência mesmo, sobre idade de dinossauro e tecido mole, que parece que é o que o pessoal queria mais que eu conversasse. Então vamos discutir, né? Para quem não me conhece, cai aqui de paraquedas, eu sou biólogo, tenho mestrado, doutorado, sou pós-doc e trabalhei com evolução a vida toda. Eu sou católico, então nessa discussão eu estou numa posição interessante, porque eu conheço o Marcos, já tomei café com ele em São Paulo, quando eu passei por lá. Eu discordo dele em vários pontos, né, nos aspectos teológicos, né? E o Pirula, quem acompanha meu canal, sabe que eu discordo de praticamente tudo, né? Então eu estou numa posição interessante, que eu vou basicamente discordar de ambos, imagino eu. Eu não tive tempo de assistir o corte, vou assistir com vocês aqui, tá? Então, sem mais delongas, vamos assistir esse vídeo. E eu vou fazendo uns comentários. Acho que muita coisa também é meio de química e o Marcos, obviamente, compreende mais de química do que eu, né? Então, vamos lá. Bem, aí a Mary Schwartz falou assim, foi reação de Fenton. Você sabe, você falou da reação de Fenton. Mas você não estuda química, você não sabe da reação de Fenton então, né, Pirula? Porque reação de Fenton é um reagente extremamente oxidante. E aí deveria ter oxidado. Aí ela falou assim, fez cross-link, deixei por 2 anos no meu laboratório, a proteína ficou estável. Cara, 2 anos, haja fé pra acreditar que um negócio de 2 anos possa ser extrapolado para 60. Só fazer um rápido comentário aqui. Eles estão discutindo os trabalhos da Mary, que por sinal eu já conversei com a Mary 2 vezes. E ela foi uma das pioneiras dessa questão do estudo de biomoléculas em fósseis de dinossauro, né? Então, o primeiro artigo dela foi lá em 2005, né, publicando sobre tecido mole, no caso, tecido venoso, e osteócito em ossos de T-Rex, tá? Não foi só esse artigo, tiveram outros, foram publicados de outras espécies, tá? Brachiosaurus, por exemplo, que era um dinossauro ornitísquio lá, aqueles hadrossauros, tá? Então, só para contextualizar, tá? Então, obviamente que encontrar tecido mole em osso de dinossauro é algo surpreendente, tá? Então, vamos ver o que eles têm a dizer sobre isso. Milhões de anos. Mas sem o ferro ficou 3 dias. 3 dias não são 500 anos. Eu não tenho esse tipo de fé. Aí, peraí. Deixa eu falar, gente. Deixa eu falar. Depois aí vocês podem bater em mim à vontade. Olha, aí o que acontece? A gente sabe que reação de Fenton, eu estudei reação de Fenton, publiquei em reação de Fenton e tudo mais. É um meio extremamente oxidante que deveria ter oxidado os aminoácidos. E os peptídeos não deveriam estar mais intactos. Se foi reação de Fenton, o proteoma do dinossauro não deveria funcionar. Tem artigos e artigos e artigos. Tem artigos de revisão sobre o proteoma de dinossauro. Pior, foram lá e encontraram DNA em dinossauro. Cromatina. Cromatina é DNA enrolado nos carretéis lá, como que... esqueci o nome do carretel agora. Cromatina de DNA. Já encontramos fragmentos de DNA no dinossauro. E esses achados, que começaram com a Mary Schwartz, foram se acumulando ao redor do mundo. Então, não só em dinossauros, em vários animais da camada sedimentar, registro fóssil e tudo mais. Então, não tem como a gente fugir. O Marcos tá com a razão aqui, né? Existe sim evidências de que preservação de DNA, né? E não só proteínas. A Mary, ela até sequenciou essas proteínas aí, fez vários estudos. Ela tem um artigo no Bones, mostrando que algumas dessas proteínas, inclusive, elas só ocorrem em répteis e aves, basicamente. Outras são mais conservadas, né? Correm em outros grupos. E, de fato, esse primeiro artigo dela abriu portas para uma linha de investigação
completamente diferente, né? E depois disso, vários e vários artigos foram publicados. Eu tenho aqui no meu computador pelo menos uns 10 com tecido mole. Tá? Alguns até mais antigos do que os da Mary, que eram dois dinossauros do Cretáceo, então por volta aí de 80 milhões de anos. Tá? Agora, eu quero ver o que o Pirula vai dizer. Antes que eu fale qualquer coisa, vamos ver o que o Pirula tem a comentar sobre isso. De hoje, eu acho que depois que a gente encontrou tecido mole, encontramos tecido mole. A gente tem um videozinho aí, né? Se o Pirula começar a falar que não tem, a gente mostra, né? Pô, ele não viu. Ele não viu. Não, deixa vocês falar primeiro. Porque senão a gente vai mostrar sua foto e não vai aceitar, né? Mas o vídeo eu acho que talvez. Mas o Pirula, assim, o Pirula não vai acreditar. Perguntaram pro Richard Dawkins o que faria ele acreditar que, de fato, Deus existe. Ele falou assim, ó, nem se a estátua da Virgem Maria, você sabe dessa, né, Pirula? Nem se a estátua da Virgem Maria adquirir vida aqui do meu lado e falar assim, olha, eu sou a mãe de Cristo, eu acreditaria. Eu acho que eu tô tendo uma ilusão. Tem um problema muito sério também, das vezes a gente, quando tem um paradigma muito bem estabelecido na nossa vida, não pode mudar. Eu mudei, eu era evolucionista. Então, olha, então o que acontece? Não tem como fugir, viu, Vilela? Não tem como fugir, Vilela. Mas deixa eu te falar. Deixa eu falar do cheiro, porque ele falou assim que olha o cheiro, não sei o quê. O Marcos falou que tava pingando sangue. O osso cheirava mal. Todos os ossos lá de dinossauros do Hell Creek cheiram mal. Por que cheira mal? 60 milhões de anos não era mais pra ter cheiro de morte, que a Mary Schwartz escuta. Calma, Pirula. 60 de... Porque ele vai vir pra cima de mim, né? Vai tentar me refutar, vai jogar todas aqui, né? E vai falar alto e não sei o que e tudo mais, porque ele vai querer convencer. O que acontece, Pirula? Cadaverina e putrescina são moléculas voláteis, são diaminas extremamente voláteis. Sim. E o cheiro que ela sentiu no laboratório é cheiro de morte. Cheiro de morte é cadaverina. Mas não achou a molécula. Calma. Você precisa detectar, você não sente o cheiro. Pô, o nariz é um detector. O nosso nariz é um detector, um dos mais eficientes que se conhece no mundo. O nosso olfato, e principalmente... É isso aí que eles estão falando, mais ou menos, tá? Não sei se vocês estão conseguindo ver aí. Isso aqui é alguns dos tecidos que a Mary encontrou nesses ossos de T-Rex, tá? Então nós estamos vendo aqui, olha, um vaso sanguíneo, cara. Isso é assustador, isso, né? Esse aqui é o artigo original de 2005. De fato, porque eu sei que o Pirula em outros vídeos falou que, não é tecido mole coisa nenhuma. Olha isso aqui, o colágeno. Isso aqui é elástico, tá? Tem um caráter fibroso aqui, ó. Olha isso aqui, parece realmente algo recente, tá? E não, como que tá elástico aqui, né? É impressionante isso. Para quem nunca tinha visto, tá? Não havia expectativa nenhuma de você, ao cortar um osso de dinossauro, encontrar algo desse tipo, tá? Então, negar essa realidade é basicamente, né, negar um achado surpreendente, ok? E o Pirula, eu sei, que esse corte é muito pequeno, e até agora ele não falou nada, mas eu sei que ele já falou em outros locais que, isso aí foi um osso só, foi um pedacinho, não. A questão é que ninguém quer cortar ossos de dinossauro. Toda vez que você escava um achado paleontológico, você quer manter aquilo ali intacto, você não quer partir. Então, simplesmente, o fato de que foi um osso só foi porque ela teve a coragem lá. Eu acho que não sei se foi no primeiro caso, foi acidental, como é que foi. Mas depois ela cortou outros fósseis, tá? E você encontra a mesma coisa. Inclusive o do Brachylophosaurus estava mais bem preservado do que o do T-Rex, tá? Mas enfim, só queria mostrar aí os artigos. O computador tá lerdo demais na internet, não sei porquê. O fato de gente que trabalha com essas moléculas sabe que cadaverina é cheiro de cadaverina. Não dá para confundir. Não dá para confundir. E ela sentiu... Mas cadaverina, gente, cadaverina é uma molécula volátil. Volátil por 60 milhões de anos, estava todinho mineralizado. Aí fala assim, não, sabe o que é? A reação de Fenton preservou a proteína. A gente sabe que em certas regiões tem uma incidência muito grande de raios cósmicos. 60 milhões de anos sendo bombardeados por raios cósmicos na superfície, muito próximo da
superfície, destruiria qualquer tipo de molécula orgânica. Eu estou dizendo que eu tenho certeza absoluta? Absolutamente não. Não tem uma máquina para viajar no passado. Mas as evidências são fortes demais nos tecidos moles, nas biomoléculas, na paleontologia molecular, de que, de fato, dinossauros foram extintos há poucos anos. Até relatos... milhares de anos. O Pirula disse assim, o Marcos falou que aqueles ossos lá são de 500 anos. Absolutamente não foi isso que eu falei. Eu falei que aqueles ossos são de 500 anos, não. Numa entrevista que eu dei aí, o cara lá do... que programa que foi aquele? Já nem lembro mais, né? Casa da Ciência aqui em São Paulo. Esqueci o nome. Eu vou lembrar. Eu falei assim, olha, ele falou assim, quanto tempo você acha que os dinossauros foram extintos? Eu acho que uns 500 anos atrás. Eu acho que eu errei, porque agora eu comecei a estudar os relatos históricos de avistamento de dinossauros na Terra. Oh, meu Deus. Ô, Marco, você vai achar um absurdo. Obviamente, o seu paradigma impede isso, o Pirula. Eu sei. Ó, gente, eu vou dar uma palestra. Eu quero que você vá lá, viu, Vilela? Eu vou convidar todo mundo aqui. O Pedro Álvares Cabral tava em cima de um dinossauro aqui no Brasil. Calma, depois você bate em mim. Ó, eu vou dar uma palestra na Igreja Presbiteriana de Pinheiros, dia 21. Só falando que a enquete voltou para 50%, 50%. Tá bom, o empate tá ótimo. Com mais de 60 mil votos. Ô, Vilela, sabe o que acontecia? Quando a gente entrava num debate desse, os crentes estão indo dormir agora, né? A gente perdia de 90 a 10. Ó, melhorou. Eu não sei o que está acontecendo com a minha internet, mas não tem muito que eu possa falar aqui, né? Esse corte não tá muito bom, sabe? Porque o Pirula não tá falando nada. Não sei se eles cortaram a parte dele ou se é o momento que o professor Marcos teve para falar o que ele queria. Fica difícil comentar, né? Agora, de fato, a interpretação inicial, quando você olha para esses achados, é de que a hipótese de que eles têm 80 milhões de anos é falsa. Tá? Isso qualquer pessoa tem que aceitar. Porque, pelo que nós entendemos de bioquímica e de preservação de DNA e biomoléculas, não era para essas coisas estarem lá. Entendeu? Eu quero que chegue na parte do Pirula, porque ele vai falar uma coisa que eu até, de certa forma, concordo. Eu vi em um outro corte do próprio vídeo de 10 minutos lá, mas não sei por que não está aparecendo aqui. Mas negar que há um problema sério, né, para quem acredita numa Terra antiga, encontrar isso daí é desviar do problema, tá? Que inclusive é algo que Darwin fazia com frequência. Mas ateu tá entrando agora. Olha só, eu vou dar uma palestra dizendo sobre tá todo mundo dormindo. as evidêncies de relatos históricos sobre dinossauros. Marco Polo, quando chega na China, ele fala assim, olha, dragões puxavam as carroças dos reis lá, não era rei, né? Naquele tempo. Imperadores chineses. Tem vários. Ó, eu só dei um spoiler aqui, tá? Nós temos várias. Óbvio. Ó, Ai, Marcos. Vai fazer assim, ó. Não, mas você falou que corrigiu. Pirula, sabe qual é o problema? Quantos artigos você tem publicado? Até 1600. Marcos, quantos artigos você tem publicado? O Pirula é muito mais que você, né? Lógico. Não, mas eu não tô questionando isso. O Pirula, sabe o que é? A sua crença de que dinossauros foram te impede de ver o óbvio. Que tinha dragão puxando o carro na China. Marco Polo. De um sujeito. E lá na China não tem muitos historiadores, Joséfos fala sobre isso, sobre os dragões e tudo mais, que eram dinossauros que estavam entre nós. Meu Deus do céu. Tá, primeiro que é um pouco infantil, né, o Pirula ficar tendo esses, ai meu Deus, que coisa horrível e tal. Eu não concordo com o Marcos, eu não acho que haviam dinossauros puxando coisa do Marco Polo, mas isso não me escandaliza também não, né. Eu já vi alguns desses relatos uma vez, foi até no Scobie Center, que é um centro de estudos católicos lá nos Estados Unidos, que o pessoal lá é terra jovem, entendeu? E eu li alguns desses relatos históricos, e eles são muito ambíguos, assim, sabe? Podiam ser qualquer coisa. Então, esses argumentos de literatura, que fulano de tal viu um animal que era enorme, etc., eles não me convencem. Tá? Não me escandalizaria se fosse verdade, que tivesse pterodátilo lá na Nova Guiné, o que quer que seja. Tá? Mesmo se você for um evolucionista, não tem grupos de organismos que estão vivos até hoje, que eram da época lá do Cretáceo. Você tem fósseis de crocodilos, são basicamente idênticos aos crocodilos modernos,
Eram espécies diferentes, mas eram crocodilos. Você tem tartarugas daquela época, os grupos ainda estão vivos hoje. Você tem plantas diversas, angiospermas, que aparecem lá no Cretáceo, que você tem ainda os mesmos gêneros viventes até hoje, tá? Então, por que que os dinossauros seriam diferentes? Por que que não poderia haver dinossauros que sobreviveram a qualquer catástrofe que a pessoa queira acreditar que ocorreu? Entende? O problema aqui, a contradição, não se fala nisso, porque as pessoas não pensam nisso, elas pensam que existe um grupo de organismos que existia lá, sei lá, 60, 200 milhões de anos, todos eles entraram em extinção, e o que temos hoje são grupos completamente distintos daquilo que tinha antes. Isso se dá pela mentalidade evolucionista, que você tem uma constante alteração de organismo evoluindo, e é isso que você aprende na escola. A verdade é outra. Os mesmos grupos animais que existiam naquela época, não mesmos todos, mas vários, permanecem aqui. Aí não é só os fósseis vivos, selacanto, nem nada. São grupos inteiros de organismos. Os répteis, as plantas, principalmente plantas, cara. Então, por que que essa sobrevivência desses grupos, quando eles são peixes, quando eles são tartarugas, pode, mas dinossauros não podem? Entende? Então há sim um viés e um preconceito. E eu sei porque eu também teria feito essa cara do Pirula vários anos atrás, quando eu era ateu. Mas, né, mesmo do ponto de vista ateu, evolucionista, isso não deveria surpreender uma pessoa, a possibilidade de que alguns dinossauros escaparam à morte de qualquer tragédia, entende? Acho que tudo tem a ver com essa questão evolucionista de não falar que tem grupos que até hoje vivem. E não é só os fósseis vivos, não, tá? São vários. Ah, tá bom, tudo bem. Ai, meu Deus do céu. Ai, meu Deus do céu é você falar que o tecido mole não tava lá. Ai, meu Deus do céu, é achar que um tecido mole pode sobreviver por 60 milhões de anos na Terra. Ai, meu Deus do céu, é achar que só calma que são coisas bem diferentes. Então, o que eu acho do dinossauro? Nossa, eu não sei o que tá acontecendo. Sinceramente, peço desculpas. Meu internet nunca dá problema, mas está horrível hoje. Vou dar uma pausa aqui, tentar resolver isso e já volto. O que eu acho dos dinossauros? Eu já acreditei nos milhões de anos, acreditei na extinção dos dinossauros. Mas os achados mais modernos... Eles existiram, mas foram extintos há não tanto tempo quanto se imagina. Milhares, não milhões. Milhares de anos. Milhares de anos. Eu acho que eles já foram extintos, obviamente. Os registros históricos de avistamentos de dinossauros vão até 1600. Os últimos foram extintos em 1600. Os grandes depósitos de dinossauros, milhares de anos atrás. Então, as evidências são muito fortes. Contra proteoma, gente, nossa vida. O dinossauro acabou até com o negócio. Então... Peraí que eu não acabei. Eu falei que eu preciso de 10 horas. Tá bom. Contra proteoma, peptídeos, sequenciamento em espectrometria de massas e dados publicados em revistas científicas, não tem argumento, Pirula, não tem. Não dá pra você preservar proteína. O argumento estão nos próprios artigos que explicam isso. Ninguém que publicou esses artigos aí postulou que isso daí é porque o negócio era novo. A Mary Schwartz falou assim, olha, 60 milhões... Não, calma, eu não terminei ainda. Eu não terminei. Perdão. Tá, isso aí que o Pirula falou é problemático, tá? Pela seguinte razão. De fato, a Mary, nem qualquer outro pesquisador que escreveu sobre tecido mole disse nos artigos que isso é uma prova ou uma evidência de que a Terra é jovem, tá? Agora, se isso fosse sequer contemplado no texto do artigo, o artigo não seria publicado. Isso você pode ter certeza absoluta. Tá? Então o Pirula fala, o pessoal que escreveu o artigo não propôs a Terra jovem quando escreveu o artigo. Isso aí não funciona por causa do viés da academia. Tá? As pessoas me falam toda hora nos comentários, por que você não publica um artigo refutando a evolução? Primeiro que você não faz um artigo refutando a evolução, né? Isso é primeiro que as críticas ao evolucionismo geralmente elas são filosóficas, né?
de maneira geral, porque o evolucionismo ele é um programa filosófico, ainda que ele tente passar por ciência, tá? Mas ainda que você conseguisse em um único artigo refutar o evolucionismo, ele não seria publicado, tá? E olha, isso eu já te falei, eu conheço a Mary, eu já falei com ela 2 vezes, tá? Vocês não fazem a menor ideia o quão difícil foi para ela publicar esse artigo, o da Science, que não faz nada de proposições absurdas, só fala, olha, eu cortei o osso, tá aqui os testes que nós fizemos, tá aqui a microscopia, isso é claramente tecido mole, papapá, bem comedido, até porque alguns artigos da Science são tipo 2 páginas só, não tem nem como você ficar discorrendo muito. Ela foi tão perseguida por ter publicado esse artigo que ela teve que tirar um ano sabático por causa não sei como fala, harassment, mas é esse bullying, assim, sabe? Repórter enchendo o saco, mas mesmo para conseguir convencer os reviewers, né, os revisores, que aquilo ali era o que ela estava falando que era, foi um inferno. Por quê? Porque os revisores não querem um tipo de coisa dessa sendo publicada. Por um lado, eles querem, porque é algo que vai dar ibope para a revista. O que a revista Science quer, que as pessoas leiam, comprem exemplares e que haja muita citação nos artigos que ela publica. Então, por um lado, eles são tentados a querer publicar algo bem sensacional. Por outro, né, o pessoal por trás, os editores, os pesquisadores, são cientistas. E a vasta maioria deles é evolucionista e ateu. Então, a ideia de um tecido mole preservado dentro de osso de dinossauro foi difícil de digerir. E eles não queriam esse artigo publicado. Eu sei disso da boca dela. Isso sem nenhum comentário, porque a Mary, ela é evolucionista, ela não acredita em terra jovem. Eu não acredito, tá? Mas você vê o viés. Só porque eles sabiam que se esse artigo fosse publicado, pessoas como o Marcos, e principalmente nos Estados Unidos, que o criacionismo terra jovem é muito mais forte, né? Porque tem um movimento lá não sei se é pentecostal, não sei qual a vertente protestante, que é são bem altos lá, né? Falam, tem voz. Eles sabiam que isso ia causar um furdunço. E não queriam um artigo publicado. Então, o Pirula fala, ela não falou que não sei o quê. Enfim, isso não diz absolutamente nada. Mesmo que ela fosse criacionista terra jovem, ela não falaria, não escreveria isso no artigo. Jamais. No que não seria publicado. Tá? Só para deixar isso claro. Então, eu estou começando a achar que é esse meu computador que está com problema. Ele está com problema de display. Ele está 5 anos sem formatar. Está com problema de... A ventoinha dele não está funcionando, está superaquecendo. Então, acho que é isso. Mas eu vou continuar tentando. Eu troquei a internet para a internet do meu telefone aqui. Mas... vamos ver. A Mary Schwartz falou assim, olha, 60 milhões... Não, calma, eu não terminei ainda. Perdão, não terminei. Perdão. Então nós temos nos dinossauros uma... De fato, a vida é recente na Terra. A vida é recente na Terra, porque os 60 milhões de anos se foram. A gente não tem como negar que evidências ao nível molecular são incontestáveis. Os peptídeos estão intactos, os aminoácidos estão intactos, eles não estão oxidados. O sequenciamento por MS-MS mostra exatamente a fragmentação desses peptídeos nas ligações peptídicas, elas estão estáveis. Cai por terra essa preservação por reação de Fenton por 2 anos, isso é absolutamente impossível. E os fatos são incontestáveis. Agora, o Pirula pode falar o que ele quiser, mas contra esse fato ele não tem argumento. Vamos lá. Com relação à reação de Fenton, ela é uma das possíveis explicações por que aquilo lá preservou. E com relação àquele negócio da Mary Schweitzer que fez um experimento, realmente, com uma amostra pequena, tal, não sei o que, ela colocou em vários tipos de composição ali, umas com sal, outras tamponadas, outras não sei o que lá, e fez uma com a molécula M ali, pra fazer pra estipular a diferença, pra ver se faria diferença ter ferro ou não na amostra. Conseguiu uma diferença de 2 anos, né? E aquelas que não tinham, são 3 dias. Então, mesmo que você queira colocar que não são 240 vezes em grandeza, né? Mesmo que você queira colocar que essas 240 vezes maior do tempo não são milhões de anos, é com certeza mais de 6 mil.
Então só isso já demonstra que a hipótese da coisa tão recente não é. E outra, tá esquecendo de contar que é um... Não, tá, se você extrapolar, né? Não há garantia nenhuma que a preservação, ela ia continuar linearmente, né? Pode ser que há uma preservação boa no início e depois a coisa vai embora, né? Então você está extrapolando o experimento para frente, né? E 2 anos para 60, 80 milhões, cara, são ordens de magnitude de extrapolação, assim, não dá nem para falar, tá? Então é um experimento, assim, óbvio, a primeira coisa que passou pela cabeça das pessoas quando encontraram esses tecidos mole é tentar descobrir como que eles podem ser preservados. Aí, qualquer pessoa que tiver uma mínima teoria que seja ancorada em algum aspecto real aí, de química, vai ter esse artigo publicado. Porque, como eu disse, há um certo desespero de querer encontrar uma forma. E também não só o desespero, mas uma questão de pura curiosidade científica. Se a Terra é velha e esses fósseis têm tais milhões de anos, então a gente vai ter que reentender alguns aspectos de preservação. E, então, enfim, como um estudo preliminar que a Mary fez, talvez tenha sido interessante, mas o Marcos tem muito mais conhecimento de química que eu, que o meu é basicamente 0, e ele está dizendo que esse experimento que ela fez é meio que meia boca, tá? Eu acho que mais à frente ele vai inclusive dizer que não seria sequer publicado em uma revista decente, né? No caso de química, que a pessoa soubesse exatamente o que está acontecendo ali. Modelo. É uma simulação, não é um modelo, é uma simulação. E simulação não consegue isolar todas as variáveis. A pergunta que ela tinha qual era? O ferro poderia ajudar a preservar por mais tempo um material ali não mineralizado. Os peptídeos não estão oxidados, as ligações não estão oxidadas, os aminoácidos não estão oxidados. Mas a reação de Fenton não oxida todos os aminoácidos, nem todos os peptídeos. As fragmentações foram exatamente as esperadas pela fragmentação do peptídeo. Esse argumento tira do seu cardápio, o Pirula. E outra coisa, a Mary Schwartz, ela mesmo diz que aquilo não explica. Não, mas é óbvio que aquilo lá não explica, mas ela conseguiu demonstrar um ponto. O ponto que ela tinha de que o ferro ajuda a preservar. Por 2 anos, Pirula. E por isso você acredita no 60 aí ela mesmo diz que não. O problema não é a possibilidade, ninguém vai fazer um experimento para esperar milhões de anos. Eu tô falando assim, você tem 2 comparações, uma com ferro, outra sem. Uma foi 3 dias, outra foi 2 anos. Ela conseguiu comprovar que o ferro... Aí você fala 240 vezes mais. Peraí, ela parou em 2 anos. O dado aí é 2 anos. Não é 240 mais. Porque quando ele fala assim, 240 vezes a mais, o cara fica... Nossa, de 3 dias para 2 anos. Então, deu 2 anos. Sim, você tá falando 260 milhões de anos. Não, tudo bem, mas eu tô falando que a proposição dela era mostrar que o ferro consegue sim preservar por mais tempo. Isso é fato. Tá, você concordou? Tá, mas é um fato meio trivial, né? Assim, é complicado, porque como é que você vai também provar que... Como é que você vai fazer um experimento para demonstrar que uma proteína pode ser preservada por, sei lá, milhões de anos, uma vez que não tem como você rodar um experimento por milhões de anos, né? Então, o máximo que a pessoa vai poder fazer é propor um mecanismo de preservação e que seja ancorado no que a gente compreende de química. Agora, é uma coisa complicada. Eu estou pensando aqui por alto, igual eu falei, eu não assisti esse vídeo direito. Mas óbvio que 2 anos apenas de experimento, e a Mary não é nem uma química, tá? Ela é uma paleontóloga. Então eu imagino que tenha como fazer coisas muito mais refinadas, tá? Mas enfim, tô só pensando alto aqui. 2 anos, claro. Tá, de 3 dias para 2 anos. Consegue preservar uma coisa que parece proteína, mas estava oxidada e os peptídeos estavam destruídos. Ela não fez proteoma daquela reação que ela tratou com óxido de ferro. Por que ela não fez? E por que a Nature publicou o artigo, a Science, não sei aonde? Sabe por quê? Porque precisava de uma explicação. Qual é o paradigma predominante? Qualquer porcaria que você queira publicar, você publica na Science e na Nature, você sabe muito bem. Aí a gente pode... Qualquer porcaria. Aquele artigo da Mary Schwartz com óxido de ferro é uma porcaria, Pirula. Você sabe que é. Foi publicado na Science e na Nature. A gente pode discutir sobre... Eu tô falando alto assim, porque você também fala, né, Pirula? Isso daí não tem problema. Mas a gente... Deixa só o Pirula agora. Eu tô falando que a gente pode... Não, quer interromper? Pode interromper. Eu tô falando assim, você tem
como se fala? A gente pode falar sobre a politicagem envolvida em publicações em revistas muito, mas esquece isso daí. muito ferradas, como Science e Nature, essas coisas todas. Não, claro que tem, ponto. Tô falando, tem politicagem sim, isso aqui. A gente entra naquilo tudo lá que você tava falando, que mesmo que não tivesse, seria complicado. Mas... Ó, que bom, eu gostei que ele admitiu que tem, né? Como eu falei anteriormente, tem mesmo. Né? Não é só porque você publicou na Nature ou na Science que o seu artigo é bom, tá? Eu já li artigos na Nature que são lixo, tá? Eu acho que, inclusive, a Science é um pouco melhor. Quem criou a Nature foi exatamente o pessoal do Huxley lá, o pessoal do Royal Society lá na época do Darwin, tá? A Nature foi criada para fazer propaganda evolucionista aqui na Inglaterra, tá? Então, há sim viés, mas para ficar do lado do Pirula por um pouco, esses vieses, eles ocorrem também em qualquer ramo da ciência. Se você tem um paradigma já estabelecido, que seja, acho que, por exemplo, eu aprendi isso na universidade, né, que antes você não tinha a ideia de tectônicas de placas se movendo, e que para quebrar esse paradigma, né, de as placas serem estáticas, levaram-se décadas. Porque pensa, o indivíduo que trabalhou a vida inteira com tectônica de placa lá, e achava que elas não se moviam. E ele ensinou isso por 50 anos na universidade. Aí vem um cara mais jovem falando para ele que agora não, que o negócio move, que as coisas não foram sempre como eram, etc. Né? Isso aí bate no ego. Imagina você pensar que toda a sua pesquisa dos últimos 50 anos estava errada. E então é difícil, né, essa troca de paradigma científico. Inclusive já tiveram filósofos que escreveram sobre isso, né? Não me esqueço agora qual que foi o filósofo. Enfim, alguém aí no comentário vai saber dizer, me esqueci agora qual que é. Mas é difícil, tá? Então, óbvio, quando tem um viés muito grande, como no caso do evolucionismo, que tem um aspecto religioso por trás da teoria, aí é mais complicado. Mas teria, né, um paradigma muito solidificado para você chegar lá e tentar refutar ou questionar, você vai encontrar uma resistência. O seu paper vai ser muito mais escrutinizado do que se você estivesse dando suporte. E não tem problema os reviewers ficarem um pouco assim, opa, pera lá, vamos olhar isso aqui, acabarem dando uma atenção maior ao seu paper, sendo um pouco mais criteriosos. Não deveria ser assim. Todos os papers deveriam ser tratados da mesma forma, deveriam ser avaliados com os mesmos critérios, mas são humanos por trás ali, tá? E geralmente os artigos são mandados pelo menos para um reviewer que discorda do tópico sendo discutido, tá? Para ter uma certa balanço, né? Então sempre vai ter um cara que não vai querer seu artigo publicado. Então, publicação científica, contrário ao que os leigos pensam, não é essa coisa bonita, imparcial, cheia de... não, o cientista, ele é, né, o santo que não comete erros. Não, há viés, quebras de paradigmas são muito difíceis de acontecer, e é isso. Mas assim, a explicação que ela tentou dar é completamente dentro do que se espera, né, da ciência. Como porque completamente, para pra pensar, Marcos, espera. Você acha um negócio que você não sabia que poderia se preservar por tanto tempo, dado tudo que a gente sabe até agora. Aí você chega e fala, tem uma explicação, tem que ter uma explicação. Vamos buscar a explicação. Qual foi a primeira? Tá vendo o seu paradigma que tá te levando a achar que tem que ter? Não tem que ter. Mas, isso Marcos, não é ciência. Lógico que isso é um dogma. Deus, se você acha uma coisa que não tem explicação dentro do paradigma vigente, você vai tentar achar essa explicação. Lembra que eu falei? Você vai tentar. Olha só, você vai tentar achar a explicação. Tá no primeiro artigo se depois assim. você não achar, meu Deus. Pirula, tá no primeiro artigo assim. Sabemos, então- olha só, sabemos que proteínas não se conservam por 60 milhões de anos no meio ambiente. Principalmente no Hell Creek, que nós temos o osso perto da superfície, com umidade, com grandes variações de temperatura, certo? Sabemos que os dinossauros foram extintos há 60 milhões de anos. Peraí, olha aí. O que é que você tem que fazer? Boa ciência. Eu acabei de descobrir que os 60 milhões de anos estão destruídos. O que é que ele falou assim? Temos que reavaliar a nossa posição de que proteínas são... Mas a gente tem que procurar. Porque você não quebra um paradigma científico qualquer, simplesmente de uma hora para outra. Agora, a reação de Fenton, você acha que foi a solução? Tá, aí, ó, nesse aspecto, eu entendo o que o Marcos está falando, só que ele tá propondo uma reação
como se fosse uma verdade lógica, que você tem duas premissas, que elas são necessariamente lá verdadeiras, você sabe que as premissas estão certas, você tem um argumento que é válido, e você tem obrigatoriamente que aceitar a conclusão. Inclusive o seu intelecto ele já compreende aquela conclusão. Tá? E nesse caso, sim, você tem que abandonar aquilo que está contrário àquela conclusão. Então, se fosse uma questão necessária, né, proteínas, é algo metafisicamente determinado que elas não podem sobreviver por 60 anos, não podem ser preservadas por 60 milhões de anos, perdão. É algo assim filosófico, é uma prova metafísica, nós sabemos que é e ponto. Se você encontra proteínas de 60 milhões de anos, aparentemente, então você tem que concluir que aquilo ali não tem 60 milhões de anos e que houve algum erro de interpretação. Isso é uma questão necessária. Nesse caso, nós não estamos tratando de necessidades, né? Nós estamos falando de modelos de preservação, muitas vezes nem questão de modelo, questão de pura observação. Você sabe quanto tempo que uma proteína dura em um estado natural, com temperatura tal, etc. Então, há sim, de uma forma eu concordo com o Marcos, há a reação mais intuitiva, por assim dizer, é dizer, então, parece que por tudo que nós conhecemos de química e de preservação de biomoléculas, essa proteína não pode ter 60 milhões de anos. Tá? Por outro lado, eu concordo com o Pirula. Se você tem diversas evidências de diversas áreas distintas apontando para, no caso aí, que o fóssil tem, sei lá, 60 milhões de anos, e agora você tem uma aparente contradição, que é o fato de que existe tecido mole sendo preservado, que não deveria estar lá. Então, antes de você jogar fora todas as outras evidências e dizer, bom, a gente errou com aquilo lá, nossa interpretação daqueles outros, sei lá, 5, 10 que seja, evidências está errada, nós temos que reavaliar isso. A sua primeira reação intuitiva é tentar ver se aquele outlier é o que está errado, né? Vamos ver se é possível que proteínas sejam preservadas por tanto tempo, para que a gente não tenha que jogar fora todo aquelas outras evidências que parecem dar suporte à ideia de que, por exemplo, o osso tenha 60 milhões de anos. E muitas vezes o arcabouço, ele também, outras coisas dependem dele. Então você teria que jogar fora outras coisas, né? Então eu concordo com o Pirula, que eu não acho que, do ponto de vista de um cientista, que isso seria um pouco precipitado, você simplesmente virar e falar, não, então acabou, pronto, provei, esse osso ele tem menos de 60 milhões de anos, muito provavelmente alguns milhares de anos. É muito precipitado. Por outro lado, de novo, eu tenho certeza absoluta que os cientistas jamais, ainda que eles não consigam encontrar explicação óbvia nenhuma, eles não vão largar o osso, por causa de um aspecto também ideológico, tá? Mas, mesmo que não houvesse aspecto ideológico nenhum na teoria da evolução, ainda assim, não seria a prática usual, pelo menos histórica, não estou dizendo se é certo ou errado, de você abandonar todo um arcabouço teórico por causa de uma evidência contrária. A tendência é você tentar rejeitar aquela evidência contrária, ver se não há um erro de interpretação, para você não jogar o arcabouço fora. Tá? É isso. Então, eu entendo o ponto dos dois. A reação de Fenton teria que ter oxidado os peptídeos. Os peptídeos não poderiam estar intactos. O proteoma feito por espectrometria de massas, porque são vários artigos, não poderiam dar os fragmentos dos peptídeos intactos. Teriam outros fragmentos, não seriam os Bs e os Ys que foram observados. Tem lá o espectro. Eu tenho aqui, mas não vou pegar, tá? Não vou querer mostrar foto mais aqui, porque a foto tá meio desacreditada. Mas é artigo científico. É artigo científico, Pirula. Tá lá os fragmentos BY. Pirula, nessa, a
a evidência é extremamente forte, Pirula. Mas Marcos, E o artigo da Mary Schwartz não deveria ser publicado. Qualquer um que sabe o mínimo de química sabe que a reação de Fenton, para preservar de 3 dias a 3 dias, mas você sabe que não foi 2 só anos. o artigo dela falando da reação de Fenton. Teve outras pessoas Nossa, os caras comentando. gostaram da reação de Fenton. Você sabe por que a Mary Schwartz é evolucionista? Ela quis defender o evolucionismo dela. E Ela usou. quis achar uma explicação para aquilo que ela achou. Só que não foi uma explicação. Mas sabe o que eu chamo isso de desesperação? Uma explicação desesperada. não é assim, claro meu Deus do que céu. é. Você tem que achar uma coisa Absurdamente, Pirula. Olha, Ele ia dizer um negócio bem legal, né? Você Fala tem que aí. achar uma coisa que explica isso, né? Não, você tem que achar uma coisa que que- justifique o que você achou. E aí você precisa, pra isso, tentar fazer todos os Quando testes. você tá só fechado no seu paradigma. Você só quebra um paradigma se todas as outras explicações Não, eu não acho que funcionarem. foi um precisa exercício legítimo. fazer. E Foi isso um ainda exercício são coisas- legítimo de ciência. Só que isso o que ainda foi são publicado coisas- não foi ciência. Isso ainda são coisas. Tá, eu não vou discutir a reação de Fenton, porque eu não sei nada de química, mas eu vou aceitar a palavra do Marcos, eu acredito que ele muito provavelmente esteja correto. Então, o que eu posso concluir disso é que o modo de preservação em potencial dessas biomoléculas ainda precisa ser elucidado. E se não foi elucidado, então os cientistas deveriam sim passar a considerar a possibilidade desses dinossauros não terem a idade que têm. Agora, eu duvido que isso vai sequer passar pela cabeça dessas pessoas. E aí que está o problema do viés, tá? Você deveria ter a liberdade de poder colocar essas duas hipóteses. São hipóteses válidas. Não é que o cara, eu tô propondo Terra Jovem porque eu li lá no Velho Testamento, Gênesis, tal e tal coisa. Não, você está falando, cara, tem proteína em osso de dinossauro que você está dizendo que tem 80 milhões de anos, e vocês, químicos, inclusive muitos ateus, sabem que essa proteína não deveria estar lá. Então deveria sim ser uma conclusão possível, inclusive a mais intuitiva, de que esses ossos não têm a idade que se acha que eles têm. Tá? Então, mais uma vez, eu vou só para o desencargo aqui para vocês verem mais uma vez o tipo de material que nós estamos discutindo aqui, tá? Então não infelizmente o Pirula não falou que eu queria que ele tivesse falado, que eu sei que ele falou em outro local, pelo menos, que não é tecido mole, que era uma coisa mineralizada. Não, cara, isso aqui não é. Você tem evidência aqui, você tem reações químicas que atestam até para a possibilidade de presença de núcleo, tá? E você pode ver até isso aqui, o artigo dela no Bones. Dá para você ver, cara, olha aqui, você dá para ver os que em inglês diz osteócitos. Entende? Olha aqui as células, cara. Isso aqui é de um osso de dinossauro. Acho que esse aqui é do Brach. Então, assim, olha isso, cara. Olha essa microscopia aqui, que coisa sensacional. Isso aqui, ó. Porque tem um link nessa porcaria. Mas entendam, olha isso aqui. Né? Esse aqui não é do Brach, é do T-Rex. Não, e do Brach também. Tá vendo? Olha isso aí. Se você procurar osteócito, microscopia de humano, você vai ver, ou de outro animal, você vai ver que é mais ou menos isso daí mesmo. Então não há a menor dúvida. Você tem osteócitos e vasos sanguíneos, potencialmente com DNA dentro, que estão preservados em ossos de dinossauro. A interpretação que você vai dar para isso aí, é outra história. Então não se deixem iludir aí, não se deixem ser enganados por vários dos youtubers aí ateus que ficaram falando, minimizando esse achado. Não minimize não, porque os próprios revisores dos artigos da Mary não minimizaram e não queriam ver esse artigo publicado, tá? Por causa do impacto que ele tem e das ramificações que ele pode gerar, né? E ela é, de fato, evolucionista, ela não é criptocriacionista, tá? Eu já falei com ela é evolucionista mesmo, ela acha que ave veio de dinossauro, então assim, ela não tem uma agenda escondida, tá? Mas ela foi extremamente perseguida, atacada, teve que tirar sabático, etc. Então é isso aí que a academia
científica, né? Então, esse pessoal aí que fica comentando nos meus vídeos, ai, por que o cara não faz isso, não faz aquilo outro, meu filho? Porque é uma guerra. Se você tentar combater alguma coisa, você vai ser atacado imediatamente, né? Então, assim, é isso, galera. São 11 horas da noite aqui, né? Mais uma vez, feliz festa da Assunção aí para os católicos. E quem quiser mais vídeos do Flow, que eu reaja, né, a mais vídeos deles, esse não é do Flow, né, do Inteligência, e também do Flow, que o Marcos parece que foi lá também, o Pirula, né, em momentos distintos. Me mandem os cortes, porque eu não tenho condição de ficar assistindo live de 6, 3, 10 horas de duração. Não dá, tá? Então é isso, galera. Espero que... Perdoem pelo vídeo travando aí, eu não sei o que está acontecendo. Deve ser o demônio não muito satisfeito com esse vídeo que eu tô gravando. E é isso. Fiquem com Deus e uma excelente noite.